Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: A Confissão de Lúcio narrativa. Por Mário de Sá Carneiro. A Antônio Ponce de Leão. Assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro viveria. Fernando Pessoa, na Floresta do Alinhamento. Cumpridos 10 anos de prisão por um crime que não pratiquei e do qual, entanto, nunca me defendi, morto para a vida e para os sonhos, nada podendo já esperar e coisa alguma desejando, eu venho fazer enfim a minha confissão, isto é, demonstrar a minha inocência. Talvez não me acreditem. De certo que não me acreditam. Mas pouco importa. O meu interesse hoje em gritar que não assassinei Ricardo de Loureiro é nulo. Não tenho família, não preciso que me reabilitem. Mesmo quem esteve 10 a acento circunflexo nos preso, nunca se reabilita. A verdade simples é esta. E aqueles que lendo o que fica exposto me perguntarem, mas por que não fez a sua confissão quando era tempo? Por que não demonstrou a sua inocência ao tribunal? A esses responderei: a minha defesa era impossível. Ninguém me acreditaria. E foi inútil fazer-me passar por um embusteiro ou por um doido. Demais devo confessar, após os acontecimentos em que me vira envolvido nessa época, ficara tão despedaçado que a prisão se me afigurava uma coisa sorridente. Era o esquecimento, a tranquilidade e o sono. Era um fim como qualquer outro, um termo para a minha vida devastada. Toda a minha anciã foi pois de ver o processo terminado, e começar cumprindo a minha sentença. De resto, o meu processo foi rápido. Oh! O caso parecia bem claro. Eu nem negava nem confessava. Mas quem cala consente. E todas as simpatias estavam do meu lado. O crime era, como devem ter dito os jornais do tempo, um crime passional. Cherchez la femme. Depois a vítima um poeta, um artista. A mulher romantiçara-se desaparecendo. Eu era um herói no fim de contas. E um herói com seus laivos de mistério, o que mais me aureolava. Por tudo isso, independentemente do belo discurso de defesa, o júri concedeu-me circunstâncias atenuantes. E a minha pena foi curta. Ah, foi bem curta, sobretudo para mim. Esses 10 a acento circunflexo nos esvoaram-se-me como 10 meses. E que, em realidade, as horas não podem mais ter ação sobre aqueles que viveram um instante que focou toda a sua vida. Atingido o sofrimento máximo, nada já nos faz sofrer. Vibradas as sensações maximas, nada já nos fará oscilar. Simplesmente, este momento culminante raras são as criaturas que o vivem. A esse que o viveram ou são como eu os mortos-vivos, ou apenas os desencantados que muita vez acabam no suicídio. Contudo, ignoro se é felicidade maior não se existir tamanho instante. OS que o não vivem têm a paz, pode ser. Entretanto não sei. E a verdade é que todos esperam esse momento luminoso. Logo todos são infelizes. Eis pelo que, apesar de tudo, eu me orgulho de o ter vivido. Mas punhamos termo aos devaneios. Não estou escrevendo uma novela. Apenas desejo fazer uma exposição clara de factos. E para a clareza, vou me lançando em mau caminho, parece-me. Aliás, por muito lucido que queira ser, a minha confissão resultará, estou certo, a mais incoerente, a mais perturbadora, a menos lucida. Uma coisa garanto, porém, durante ela não deixarei escapar um pormenor, por mínimo que seja, ou aparentemente incaracterístico. Em casos como o que tento explanar, a luz só pode nascer de uma grande soma de factos. E são apenas factos que eu relatarei. Desses factos, quem quiser tire as conclusões.
Por mim, declaro que nunca o experimentei. Endoideceria, seguramente. Mas o que ainda uma vez, sob minha palavra de honra, afirmo é que só digo a verdade. Não me importa que me acreditem, mas só digo a verdade, mesmo quando ela é inverossímil. A minha confissão é um mero documento. Capítulo 1. Por 1895, não sei bem como, achei-me estudando direito na Faculdade de Paris, ou melhor, não estudando. Vagabundo da minha mocidade, após ter tentado vários fins para a minha vida e de todos igualmente desistido, sedento de Europa, resolvera transportar-me à grande capital. Logo me embrenhei por meios mais ou menos artísticos, e Gervásio Villanova, que eu mal conhecia de Lisboa, volveu-se meu companheiro de todas as horas. Curiosa personalidade essa de grande artista falido, ou antes predestinado para a falência. Perturbava o seu aspecto físico macerado e esguio, e o seu corpo de linhas quebradas, tinha estilizações inquietantes de feminilismo histérico e opiado umas vezes, outras contrariamente de ascetismo amarelo. Os cabelos compridos, se lhe descobriam a testa ampla e dura terrível, evocavam cilícios, abstenções roxas, se lhe escondiam a fronte ondeadamente, eram só ternura, perturbadora ternura de espasmos dourados e beijos subtis. Trajava sempre de preto fatos largos, onde havia o seu quê de sacerdotal, nota mais frisatemente dada pelo colarinho direito baixo fechado. Não era enigmático o seu rosto, muito pelo contrário se lhe cobriam a testa os cabelos ou o chapéu. Entanto, coisa bizarra no seu corpo havia mistério, corpo de esfinge talvez em noites de luar. Aquela criatura não se nos gravava na memória pelos seus traços fisionômicos, mas sim pelo seu estranho perfil. Em todas as multidões ele se destacava, era olhado, comentado, embora em realidade, a sua silhueta à primeira vista parecesse não se dever salientar notavelmente, pois o fato era negro, apenas de um talhe um pouco exagerado, os cabelos não escandalosos ainda que longos, e o chapéu um bonê de fazenda esquisito era certo, mas que em todo caso muitos artistas usavam quase idêntico. Porém a verdade é que em redor da sua figura havia uma aureola. Gervásio Villanova era aquele que nós olhamos na rua dizendo, ali, deve ir alguém. Todo ele encantava as mulheres. Tanta rapariguinha que o seguia de olhos fascinados quando o artista, sobranceiro e esguio, investigava os cafés. Mas esse olhar no fundo, era mais o que as mulheres lançam a uma criatura do seu sexo, formosíssima e luxuosa, cheia de pedrarias. Sabe, meu caro Lúcio, dissera-me o escultor muita vez, não sou eu nunca que possuo as minhas amantes, elas é que me possuem. Ao falar-nos, brilhava ainda mais a sua chama. Era um conversador admirável, adorável nos seus erros, nas suas ignorâncias, que sabia defender intensamente, sempre vitorioso, nas suas opiniões revoltantes e belíssimas, nos seus paradoxos, nas suas bleigues. Uma criatura superior, sem dúvida. Uma destas criaturas que se nos enclavinham na memória, e nos perturbam, nos obscam. Todo fogo, todo fogo? Entretanto, se o examinávamos com a nossa inteligência, e não apenas com a nossa vibratilidade, logo víamos que infelizmente tudo se cifrava nessa aureola, que o seu gênio, talvez por demasiado luminoso, se consumira a si próprio, incapaz de se condensar numa obra, disperso, quebrado ou ardido. E assim aconteceu com efeito. Não foi um falhado porque teve a coragem de se despedaçar. A uma criatura como aquela não se podia ter afeto, embora no fundo ele fosse um excelente rapaz, mas ainda hoje evoco com saudade as nossas palestras, as nossas noites de café, e chego a convencer-me que sim, realmente o destino de Gervásio Villanova foi o mais belo, e ele um grande, um genial artista.
Tinha muitas relações no meio artístico, o meu amigo. Literatos, pintores, músicos, de todos os países. Uma manhã, entrando no meu quarto, desfechou-me. Sabe, meu caro Lúcio, apresentaram-me ontem uma americana muito interessante. Calcule, é uma mulher riquíssima que vive num palácio que propositadamente fez construir no local onde existiam 2 grandes prédios que ela mandou deitar abaixo. Isto, imagine você, em plena avenida do Bosque de Bolonha. Uma mulher linda. Nem calcula. Quem me apresentou foi aquele pintor americano dos óculos açuí. Recorda-se? Eu não sei como ele se chama. Podemos-la encontrar todas as tardes no pavilhão de Armenonville. Costuma ir lá tomar chá. Quero que você a conheça. Vai ver. Interessantíssima. No dia seguinte, uma esplêndida tarde de inverno tépida, cheia de sol e céu azul, tomando um fiacre, lá nos dirigimos ao grande restaurante. Sentamo-nos, mandou-se vir chá? 10 minutos não tinham decorrido, quando Gervásio me tocava no braço. Um grupo de 8 pessoas entrava no salão, 3 mulheres, 5 homens. Das mulheres, 2 eram loiras pequeninas de pé acento agudo LE de rosas e leite, de corpos harmoniosos sensuais, idênticas a tantas inglesas adoráveis. Mas a outra, em verdade, era qualquer coisa de sonhadamente, de misteriosamente belo. Uma criatura alta, magra, de um rosto esguio de pele dourada e uns cabelos fantásticos, de um ruivo incendiado alucinante. A sua formosura era uma destas belezas que inspiram receio. Com efeito, mal a vi, a minha impressão foi de medo, de um medo semelhante ao que experimentamos em face do rosto de alguém que praticou uma ação enorme e monstruosa. Ela sentou-se em ruído, mas logo vendo-nos correu estendendo as mãos para o escultor. Meu caro, muito prazer em o encontrar. Falaram-me ontem muito bem de si. Um seu compatriota, um poeta? M. de Loureiro, julgo. Foi difícil adivinhar o apelido português, entre a pronúncia mesclada. Ah! Não o sabia em Paris, murmurou Gervásio. E para mim, depois de me haver apresentado à estrangeira. Você conhece? Ricardo de Loureiro, o poeta das brasas. Que nunca lhe falara, que apenas o conhecia de vista e, sobretudo, que admirava intensamente a sua obra. Sim, e não discuto isso, você bem vê, para mim já essa arte passou. Não me pode interessar. Leia-me Os Selvagens, homem, que diacho. Era uma das sais de Gervásio Villanova, elogiar uma pseudo-escola literária da última hora, o selvagismo, cuja novidade residia em os seus livros serem impressos sobre diversos papéis e com tintas de várias cores, numa estrambótica disposição tipográfica. Também, e eis o que mais entusiasmava o meu amigo, os poetas e prosadores selvagens, abolindo a ideia, esse escarro, traduziam as suas emoções unicamente em jogo silábico, por onomatopeias raspadas, bizarras, criando mesmo novas palavras que coisa alguma significavam e cuja beleza, segundo eles, residia justamente em não significarem coisa alguma. De resto, até aí, parece que apenas se publicara um livro dessa escola. Certo poeta russo de nome arrevezado. Livro que Gervásio seguramente não lera, mas que todavia se não cansava de exalçar, gritando o assombroso genial. A mulher estranha chamou-nos para a sua mesa, e apresentou-nos os seus companheiros que ainda não conhecíamos, o jornalista Jean Lamy, do Fígaro, o pintor holandês Van Derck e o escultor inglês Thomas Westwood. Os 2 outros eram o pintor americano dos óculos açuí, e o inquietante viscondezinho de Naudieres, louro, diafano, maquilado. Quanto às 2 raparigas, limitou-se apontando-nos. Jenny e Dora. A conversa logo se entabolou, ultra-civilizada e banal.
Falou-se de modas, discutiu-se teatro e music hall, com muita arte à mistura. E quem mais se distinguiu, quem em verdade até exclusivamente falou, foi Gervásio. Nós limitávamo-nos como acontecia com todos perante ele, perante a sua intensidade, a ouvir ou quando muito a protestar. Isto é, a dar ensejo para que ele brilhasse. Sabe, meu querido Lúcio, uma vez contara-me o escultor, o Fonseca diz que é um ofício acompanhar-me. E uma arte difícil, fatigante. É que eu falo sempre, não deixo o meu interlocutor repousar. Obrigo-o a ser intenso, a responder-me. Sim, concordo que a minha companhia seja fatigante. Vocês têm razão. Vocês, note-se em parêntese, era todo o mundo menos Gervásio. E o Fonseca de resto um pobre pintorzinho da Madeira, pensionista do estado, de barbichas lavalier e cachimbo, sempre calado e ao acento circunflexo olhando nostalgicamente o espaço, à procura talvez da sua ilha perdida. Um santo rapaz. Depois de muito se conversar sobre teatro e de Gervásio ter proclamado que os atores, ainda os maiores como a Sara, o Novelli, não passavam de meros cabotinos, de meros intelectuais que aprendiam os seus papéis e de garantir, creiam os meus amigos que é assim, que a verdadeira arte apenas existia entre os saltimbancos, esses saltimbancos que eram um dos seus estribilhos e sobre os quais na noite em que nos encontraremos em Paris, logo me narrara em confidência, uma historia tétrica, o seu rapto por uma companhia de pelotiqueiros quando tinha 2 acentos circunflexos e os pais o haviam mandado barbaramente para uma ama da Serra da Estrela, mulher de um oleiro, do qual sem dúvida, ele herdara a sua tendência para a escultura e de quem na verdade, devido a uma troca de berços, era até muito possível que fosse filho. A conversa deslizou não sei como para a voluptuosidade na arte. E então a americana bizarra logo protestou. Acho que não devem discutir o papel da voluptuosidade na arte porque, meus amigos, a voluptuosidade é uma arte, e talvez a mais bela de todas. Porém até hoje, raros a cultivaram nesse espírito. Venham cá, digam-me, fremir em espasmos de aurora em êxtases de chama, ruivos de anciã, não será um prazer bem mais arrepiado, bem mais intenso do que o vago calafrio de beleza que nos pode proporcionar uma tela genial, um poema de bronze? Sem dúvida, acreditem-me. Entretanto, o que é necessário é saber vibrar esses espasmos, saber provocá-los. E eis o que ninguém sabe, eis no que ninguém pensa. Assim, para todos os prazeres dos sentidos são a luxúria, e se resumem em amplexos brutais, em beijos úmidos, em caricias repugnantes viscosas. Ah, mas aquele que fosse um grande artista e que para a matéria-prima, tomasse a voluptuosidade, que obras irreais de admiráveis não alteraria. Tinha o fogo, a luz, o ar, a agua e os sons, as cores, os aromas, os narcóticos e as sedas, tantos sensualismos novos ainda não explorados. Como eu me orgulharia de ser esse artista! E sonho uma grande festa no meu palácio encantado, em que os maravilhasse de volupia, em que fizesse descer sobre vós os arrepios misteriosos das luzes, dos fogos multicolores, e que a vossa carne então sentisse enfim o fogo e a luz, os perfumes e os sons, penetrando-a de mana-los, a esvaí-los, a matá-los. Pois nunca atentaram na estranha voluptuosidade do fogo, na perversidade esguia da agua, nos requintes viciosos da luz? Eu confesso-lhes que sinto uma verdadeira excitação sexual, mas de desejos espiritualizados em beleza, ao mergulhar as minhas pernas todas nuas na agua de um regato, ao contemplar um braseiro incandescente, ao deixar o meu corpo iluminar-se de torrentes elétricas luminosas. Meus amigos, creiam-me, não passam dans bárbaros por mais requintados, por mais complicados e artistas que presumam aparentar. Gervásio insurgiu-se. Não, a voluptuosidade não era uma arte. Falassem-lhe do ascetismo, da renúncia. Isso sim.
A voluptuosidade ser uma arte? Banalidade. Toda a gente o dizia ou no fundo, mais ou menos o pensava. E por aqui fora adoravelmente dando a entender que só por se lhe afigurar essa a opinião mais geral, ele a combatia. Durante toda a conversa, apenas quem nunca arriscara uma palavra tinham sido as duas inglesinhas, Jenny e Dora, sem também despregarem ainda de Gervásio um só instante, os olhos açuí e louros. Entretanto as cadeiras haviam se deslocado, e agora, o escultor sentava-se junto da americana. Que belo grupo! Como seus dois perfis se casavam bem na mesma sombra esbatidos, duas feras de amor singulares perturbadoras, evocando mordoradamente perfumes esfíngicos, luas amarelas crepusculos de roxidão. Beleza, perversidade, vício e doença. Mas a noite descera. Um par de amorosos do grande mundo entrava a refugiar-se no celebre estabelecimento, quase deserto pelo inverno. A americana excêntrica deu o sinal de partida, e quando ela se ergueu eu notei... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.